Então, ali, Pedro, ele nos deixa também de uma forma muito clara, nessa sua primeira carta, de que nós não vivemos sozinhos, e logo depois eu quero dizer o do porquê nós não podemos ou não fomos feitos para viver sozinhos, isso a Bíblia também nos responde, né? Mas aonde eu estiver, mesmo fora da minha igreja, não ali no momento de culto, não no momento da liga de leigos, dos departamentos que a minha igreja tem, eu ali continuo sendo igreja de Cristo, porque eu continuo sendo cristão, eu continuo sendo o povo de Deus, eu continuo sendo a propriedade de Deus. Por isso nós vamos sempre ser lembrados de que aonde quer que nós estejamos, os nossos atos e as nossas palavras é que vão falar por nós. Eles vão dizer quem nós somos. Um texto muito bonito que eu gosto muito é de Provérbios. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se você quer saber se uma pessoa é amorosa, é carinhosa, ou se ela é aquela pessoa que respeita, aquela pessoa que ajuda o seu semelhante, você não precisa, na verdade, ter um histórico daquela pessoa. Faça o seguinte, observe o que ela fala e como ela se comporta. E tu vai saber quem é aquela pessoa. E o cristão não é diferente. Aonde nós estamos, nós somos convidados por Jesus a dar exemplo, a sempre sermos cristãos. Embora que, às vezes, humanamente, nós pensemos que ser cristão é enquanto eu estou na igreja. E aí, quem sabe, eu estou na hora do culto. Bom, agora eu sou cristão. Quando eu sair da porta da igreja para fora, bom, agora eu fiz a minha parte com Deus, agora eu vou ter a minha vida social aqui em separado. Semana que vem eu volto aqui conversar com Deus. Não, aqui eu estou entendendo errado. Na verdade, na igreja, eu fui pedir perdão para Deus, eu fui ouvir a palavra dele, eu fui abastecer o meu espírito para na nova semana que ali está começando, eu poder falar desse amor de Jesus para com o meu semelhante. Então, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu patrão, lá na sociedade onde eu vou estar. Ou seja, o culto, para o cristão, ele não é só de 1 hora na igreja. O culto, ele é a semana toda. Ele começa na igreja e continua na nossa casa, onde a gente vai continuar meditando na palavra de Deus, fazendo nossas orações. O culto continua. Não é que você saiu da igreja e o culto terminou. E é bem isso que tu colocaste agora. Então, aonde eu estiver, eu sou um cristão. E por que nós precisamos viver em coletividade? Por que eu não vivo sozinho? Lembra aquele texto muito bonito quando Deus criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Num determinado momento, Deus olhou à volta e viu que cada animal tinha um par para ele. Tinha um casal. Era um macho e uma fêmea. E, de repente, Deus viu o homem ali, o homem sozinho. E o que Deus disse? Vou fazer para ele uma auxiliadora, que lhe seja idônea, que lhe seja companheira. E ali Deus fez também, então, a mulher. Claro que ali ele estava fazendo, na verdade, o primeiro casal, ele estava formando ali a família. Tem mas muita isso, teologia na verdade, ali, né? isso depois, na verdade, faz parte da nossa vida hoje. Eu nunca vou poder dizer assim, ou pelo menos não deveria, quem sabe, dizer, eu não preciso de ninguém para viver aqui no mundo, eu dou conta de tudo sozinho. Desculpa, mas você não vai dar conta. Você vai precisar de um dentista para arrumar teu dente quando estragar. Você vai precisar de um cardiologista quando o teu coração não estiver batendo legal. Você vai precisar de um instrutor para te ensinar a dirigir, para tu tirar a tua carta de habilitação. Então, a gente precisa das outras pessoas, como também as outras pessoas vão precisar de nós, quando nós vamos poder auxiliar elas também. E isso também se aplica dentro dessa parte espiritual. Qual é o nosso objetivo aqui? Não é somente termos uma família, trabalharmos e termos os nossos bens. Isso, na verdade, se nós olharmos para o contexto bíblico, isso é secundário. O primário, nós estamos vivendo aqui no mundo para falar de Jesus para as outras pessoas. Esse é o mais importante, é o principal. Mas enquanto eu estou falando de Jesus para as outras pessoas, bom, eu preciso me alimentar. Então eu vou trabalhar, e com o meu trabalho eu vou ter o meu sustento. Então a vida do cristão, ela não é uma vida individual, mas ela é uma vida coletiva. E aquele texto que eu citei antes da carta de Paulo aos Colossenses, tem um determinado momento lá que Paulo vai dizer assim, suportem-se uns aos outros.
Porque Paulo sabia que Colossenses ali tinha uns que estavam brigando ali dentro e não estava dando muito certo. E a nossa vida hoje aqui não é diferente. Porque eu penso de um jeito e o meu irmão, a minha esposa, a minha filha, pensa de outro jeito. Agora traga isso para dentro de uma congregação onde temos 200 pessoas, 500 pessoas. Vão ser, na verdade, 500 opiniões diferentes. Mas, conforme a palavra de Deus, cheguemos num denominador comum e aí trabalhemos para o bem da causa de Cristo, para podermos, assim, claro, viver em coletividade, como tu dissestes.